Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que a unção de Deus esteja na sua vida. Mandar um abraço para o nosso pastor Sidney, lá do Amazonas, pastor Roberto e outros pastores que estão aí na batalha, para os nossos missionários que estão no campo, entendeu? Sofrendo. Não é fácil ser missionário não, tá? As pessoas querem ter título de missionário. Missionário para mim é aquele que vai no campo. Então, tem muitos sofrendo. Hoje de manhã eu vi lá, situação lá na Índia, muitos foram presos por causa da palavra de Deus. E a Nigéria, esse dia matou tantos cristãos em 2025. E aí vai, no Irã, né? Perseguição contra os cristãos ali, não pode ter uma Bíblia, entendeu? Terrível. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, porque isto pode chegar no Brasil e a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Não vai poder estar alicerçada no pastor da igreja, entendeu? Tem que estar alicerçada num pastor chamado Jesus. O pastor lá está para ensinar. O obreiro, o diácono, o presbítero está para te ensinar. Entendeu? O professor de teologia está para te ensinar. Mas nós temos que estar firme em Cristo Jesus. Os cristãos são perseguidos há muitos anos. Entendeu? Nós temos que estar firme em Cristo Jesus. Repito de novo aqui. Cristão que tem a vida só ter regalia. Tem coisa meio complicada aí nessa situação aí. Entendeu? O cristianismo, Deus pode prosperar? Com certeza pode prosperar, meu irmão. Mas eu quero te dizer, vem as lutas e vem as aflições. Paulo, ele sofreu tantas aflições. E hoje nós vamos falar aqui sobre a salvação é pela graça. Você quer ser salvo? A salvação é favor imerecido que Deus concede à humanidade através de Jesus. A salvação não precisa pagar em dinheiro. Precisa você ser obediente a Deus, fugir do pecado, fugir da aparência do mal e aceitar a Jesus dentro do teu coração e permanecer firme. Entendeu? Aqui nós vamos ler o texto, daí eu vou explicar. Que é melhor ler o texto e explicar, porque se eu começar a falar tudo aqui, aí eu vou falar já a mensagem completa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vos vivificou, ou vos, né? Jesus nos mudou. Estando nós mortos em ofensas e pecados. Estando nós mortos em ofensas e pecados, nós ali no pecado da carne, no pecado da desobediência a Deus, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. E ainda mais, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Antigamente nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Com a potestade do ar, contra os malignos, contra os demônios operando. Muitas vezes, um dia desse aí, eu fui levar minha esposa até um lugar, vi lá um rapaz lá, situação complicada. Camarada, bêbado, caindo e os outros rindo, caindo para lá e para cá, de tanta bebida. O que a palavra fala?
não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas é mais fácil você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que adianta, né? A situação de uma pessoa dessa. Aí, o espírito, quem opera na vida de umas pessoas dessa aí? Os espíritos malignos. Pessoas que operam, os filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Antes nós éramos filhos da ira, nós andávamos como os desejos da carne, desejo da prostituição, desejo que não agradava a Deus em nada. Mas Deus é paciente. Sabia que Deus é paciente com nós? E muitas vezes nós não somos pacientes. Ontem ouvi a mensagem sobre a cruz. O pastor estava lá falando, ele foi lá no enterro de um certo irmão que ele se arrependeu e se aceitou a Jesus. Sabe com quantos anos? Ele tinha 99 anos quando morreu. Uma semana antes ele aceitou Jesus. Quanto tempo esse homem passou sem aceitar a Cristo? Mas uma semana antes dele morrer, ele aceitou Jesus. Olha só que maravilhoso, meu irmão. Ele partiu com Cristo. O meu cunhado não gostava de cristão, falava mal de cristão, mas quando o negócio apertou, aceitou a Jesus, foi batizado, né? Nós vemos aqui Paulo, não aceitava o cristianismo de maneira nenhuma, tinha conhecimento da lei, conhecia o Torá, conhecia a palavra de Deus, tinha duas nacionalidades, judia e romana. E nós vemos aqui, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele falou, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele é riquíssimo em misericórdia. E eu observo quantas pessoas falam assim, Deus não existe, né? Deus não existe. Quando aperta o calo, meu amigo, as pessoas começam a pedir oração, começam a falar, opa, vem aqui orar por mim. Ai meu Deus, quando aperta o negócio, entendeu? Eu quero te dizer, Jesus te ama. Jesus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida, meu amigo. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. O que vem aqui, o que está em pauta aqui para falar é a palavra de Deus. É o que muitos estão pregando nas ruas, a palavra de Deus. É que muitos que estão pregando em países que é proibido falar de Jesus, eles estão pregando a palavra de Deus. Estão ali, são os verdadeiros cristãos. Eles estão lá, estão sofrendo, mas eu te garanto, morrendo ele parte com Cristo para a glória. Vai para a glória, vai para o céu. Entendeu? É isto que acontece com um verdadeiro cristão, fiel a Deus,
ele permanecendo firme, ele vai para a glória. E os filhos que não quer saber de Jesus? Tem muita gente que não quer saber de Jesus, não? Entendeu? Até no leito não quer saber de Jesus. E aqui a palavra de Deus fala assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos justificou com ele e a nós vamos assentar ao lado de Jesus, meu amigo. É isso, é tremendo essa palavra ou não é? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua mansidão, a sua temperança, está em tudo em Jesus. Quando o homem caiu, quando a humanidade estava na situação complicada, Deus falou: a quem enviarei? Envia-me a mim. O céu parou naquele momento, porque quem estava falando era Jesus. Envia-me a mim para morrer por eles. Ele falou do céu. Jesus, ele orou, ele deu exemplo para nós. Um único homem que nunca pecou. E os outros? Para não falar de outras pessoas, pecaram, mas Jesus não pecou. Jesus, ele foi lá, ele deu a sua vida por nós, em tudo, meu irmão. Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele não caiu em prostituição, entendeu? E aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê, mas permanece para sempre. Ou fé, somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Glória, maravilha, é tremendo nós ser justificados pela fé. A fé, o firme fundamento, alicerce, firme fundamento das coisas. Somos salvos através da fé. Nós temos que estar preparados, a fé, as riquezas da graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu falei, é dom de Deus. Camarada pode fazer suas doações, é bom, ele pode fazer a doação que for, entendeu? Não é pelas obras que você vai ser salvo, doando milhões, né? Não. O que vai justificar, o que vai te salvar aqui é você aceitar Jesus na sua vida. Você pode dar milhões, arrumar muitas coisas e não aceitar Jesus, meu querido. Você está longe da salvação. É isso. Entendeu? Aqui, Paulo fala aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Entendeu? Porque muitos falam assim, eu doei tantos milhões lá, não sei para onde. Vai salvar uma pessoa? Vai ser salva uma pessoa dessa? Se ele não aceitar Jesus? A palavra de Deus já está dizendo aqui que não é pelas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não adianta fazer só obras,
Nós temos que ter o Filho de Deus na nossa vida, temos que andar com Ele, temos que aceitar Jesus, entregar a nossa vida a Jesus Cristo, não ser religioso. É isso que eu vou falar bem logo para muitas pessoas, para entender, interpretar. Religião não salva, meu querido, mas Jesus, ele salva. O único que ressuscitou foi Cristo, entendeu? Já li alguns livros, aí você pesquisa na vida desses homens, o passado deles, procura saber o passado de muitas pessoas, aonde, o que eles erraram, e eles escreveram as suas filosofias, e muitas pessoas andam na filosofia desses tipos de homens, esquece do verdadeiro, chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ali estava o ladrão na cruz, ele falou para o outro, aquieta, fica quieto, nós erramos, nós estava errado, nós fizemos tanta bagunça, nós roubamos, nós destruímos. Tem quantas pessoas estão roubando a felicidade dos outros, entendeu? Quantas pessoas estão roubando, né? Quantas pessoas invejosas nesse mundo, entendeu? Tem muitas pessoas que têm ódio dos cristãos, tem ódio daqueles que pregam a palavra de Deus, porque a luz e as trevas não combinam, meu querido, não tem jeito, entendeu? Ela não combina, mas eu quero te dizer, aceita Jesus na sua vida, larga dos prazeres da carne, da prostituição, de tudo que não presta, venha para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. A salvação é de graça, meu amigo, você não precisa ser rico para ir para o céu. Jesus, ele chamou os pobres, ele chamou os ricos, aquele que quer ir. Ele deixou a liberdade de expressão para a pessoa entender. Tem tantas pessoas que lêem tanto livro que se confunde aí, fica com a mente toda confusa, esquece do caminho certo, Jesus Cristo. Aí depois vem querer se justificar. Mas venha se justificar em Cristo Jesus. Venha entregar a sua vida a Jesus. Venha você e a sua família dar um passo para Jesus, entregar a tua vida para Cristo e falar: Jesus, eu estou aqui, carrega a tua cruz, não queira cortar a sua cruz para chegar do outro caminho, não, entendeu? Evangelho não é só bonança não, tá, meu? Evangelho é perseguição, entendeu? O Evangelho, boas novas de alegrias, ela vem com muitas coisas. Paulo, ele sofreu tanto, né? Sofreu perseguição, foi lá expulsar demônio de uma moça. O que aconteceu? Foi preso, levou 40 chibatadas menos uma, 39, aí foi. Paulo, Silas na prisão, eles cantaram louvores ali, com tudo aquilo ali, eles estavam louvando a Deus ali. E daqui a pouco o alicerce daquela cadeia começou a balançar tudo ali. O carcereiro quis se matar, entendeu? Ele falou: não faça isso, nós estamos aqui. Ele falou: o que hei de fazer para ser salvo? Aceita Jesus, né? Ele aceitou a Jesus, foi batizado, ele e a família dele. Depois aqueles homens falaram: pode soltar eles. Ele falou, descobriram que eles eram romanos. Daí ele falou: não, manda eles virem aqui. Pediram para ele sair dali, daquela cidade,
Paulo conhecia a lei, meu querido, conhecia muitas coisas, tinha conhecimento de muitos homens, mas ele não queria olhar por esse lado não, tá? Sofreu 3 naufrágios, entendeu? Passou fome, passou perseguição, ele mostrou para os irmãos que tudo, mas ele nunca abandonou a Jesus quando ele aceitou Jesus. É isso que nós temos que fazer, não abandonar Jesus. Vem as lutas, vem as aflições, olha, eu quero te dizer, fica firme com Cristo, entendeu? O lugar mais difícil está lá do outro lado. Um dia eu vi lá, terrível, é isso aí que eu vou falar agora. Um determinado país pegou uns irmãos, para os irmãos não falar de Jesus, costuraram a boca deles. Meu querido, foram lá, para eles não falar de Jesus, para não falar sobre a salvação em Cristo Jesus, entendeu? Meu amigo, enquanto a vida, a esperança, as portas estão abertas, Jesus ele está chamando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está chamando eu e você para cada vez mais se aproximar dele. Vamos orar neste momento. Senhor, neste momento, ó Pai eterno, apresento, Senhor, os missionários, apresento os irmãos nossos, Senhor, lá na Índia, Pai eterno, que estão sofrendo, ó Pai eterno, perseguição, ó Pai eterno, por causa do teu evangelho, Jesus. Jesus, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder na vida de cada um deles, ó Senhor. Dai força para eles, ó Senhor. Dai, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor Jesus, para eles, ó Pai, que eles não venham, Senhor Jesus, ó Deus de poder, voltar para trás, mas que eles permaneçam firmes em Cristo Jesus, ó Pai eterno. Abençoa, Senhor Jesus, ali também, ó Senhor Jesus, na Nigéria, Senhor Jesus, que tem perseguido muitos cristãos, ó Pai eterno. Jesus, abençoa, Senhor Jesus, ó Pai eterno, o Irã, Senhor Jesus, ó Pai eterno, a pessoa não pode ter uma Bíblia ali, ó Senhor Jesus, mas outros livros pode ter, Senhor Jesus, a palavra de Deus não pode ter, pode ser até preso a pessoa se tiver uma Bíblia, Pai. Jesus, abençoa também a nossa nação, ó Pai eterno. Abençoa o Brasil, ó Senhor Jesus, em todo, Senhor, em sentido, ó Pai eterno. Muitos estão pregando na rua, Senhor, e estão apanhando, Senhor Jesus. Jesus, que nós possamos permanecer firme em Cristo Jesus, para ir para a glória, Pai eterno. Manifesta o teu poder na nossa vida e venha derramar a tua unção, ó Senhor. Pai de amor, Pai de eternidade, opera maravilha, Senhor Jesus. Vai abençoando, Senhor, os hospitais. Vai, Senhor Jesus, curando esses enfermos, ó Pai eterno. Vai repreendendo, Senhor, tudo que não é de ti, Senhor Jesus. Dando graça a esses irmãos, ó Pai. Dando vitória a essa pessoa, Senhor Jesus. A esses que vão ali nesses hospitais pregar a tua palavra, Senhor. Manifesta a tua unção, ó Pai. Pai de amor, Pai de eternidade, visita, Senhor Jesus, em todo sentido o nosso país, ó Pai eterno. Manifesta a tua glória, Pai. Repreenda, Senhor, todo espírito das trevas, de tudo que não é de ti, Senhor Jesus. Eu te peço nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, em nome de Jesus, tá? Um grande abraço a todos.